Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Glória a Deus, com alegria, mais uma oportunidade de estarmos aqui trazendo aquilo que o Papai do Céu nos entregou. E eu estava, antes da gente ler ali já os versículos, eu estava essa noite, quando eu saí daqui ontem do culto, um culto maravilhoso, graças a Deus, e ainda tocando com Jesus: Senhor, confirma a tua palavra. E aquilo começou quando eu fui dormir à noite. Eu não conseguia dormir de maneira nenhuma. Senhor, o que tu quer falar, Senhor? O Senhor vem falando comigo toda semana sobre esse tema, mas o tema, esse tema que Deus nos deu hoje, era um dos itens do tema. E aí eu, mais ou menos, sem conseguir dormir, eu daquela maneira já levantando, falando com o Senhor, e o Senhor parou e falou: fala sobre honra. Eu falei: ah, Senhor, eu entendi. Quando eu entendi, eu falei: Senhor, Espírito Santo, é sobre honra que o Senhor quer falar. Eu consegui dormir. Então creia, se Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje, Ele já sabia que você ia estar aqui. Ele já sabia o que quer falar com você. E eu creio que será um divisor de águas. Porque muitas das vezes a gente entende como honrar o Senhor com oferta, com primícias, mas Deus colocou temas, abordagens aqui que muitas das vezes passam desapercebidos e nós não nos atentamos, amém? E eu gostaria que pudesse projetar, por favor, 1 Samuel capítulo 24, versículo de 1 a 10, nós vamos ler 10 versículos. É um personagem da Bíblia que ele muito me inspira. Eu gostaria muito que a igreja pudesse mais estudar sobre Davi, conhecer sobre Davi, entender porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Olha o que essa passagem nos traz. 1 Samuel capítulo 24, versículo de 1 em diante. Eu vou ler junto com os irmãos aqui, para a gente poder ler a mesma tradução. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em Engedi. Antes de nós prosseguirmos para o próximo versículo, a gente está aqui no momento em que Saul, o rei de Israel, ungido do Senhor, estava perseguindo Davi por inveja, ciúme. Davi já tinha derrotado Golias, Davi já era um guerreiro reconhecido. E aí estava no momento, vem essa passagem aqui, onde ele estava em guerra com os filisteus, e é avisado a ele: ó, Davi está no deserto, em Engedi. Próximo. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi, dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras dos montes. Irmãos, haveria necessidade de 3.000 homens, os mais capacitados para procurar um homem? Olha como é que a perseguição é grande. Versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia a qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-eis que bem te parecer. Levantou Davi furtivamente, cortou a orla, cortou a orla do manto de Saul. Esse momento aqui, Saul tinha entrado dentro de uma caverna. Saul estava lá fazendo as suas necessidades, desprotegido. Bem, se a gente estivesse naquele momento, a gente se deparia com uma ótima oportunidade de acabar com o seu inimigo. E olha qual foi a atitude de Davi. Próximo. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi, bateu-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Olha o que passa esse versículo nesse momento, igreja. Saul ficou contrito de ter cortado um pedaço do manto do rei. Versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu entenda
não, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Esse versículo diz aos homens: não toque nesse rei, ele é ungido do Senhor. Quem sou eu para fazer isso? Versículo 7. Com estas palavras já te conteve seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Versículo 8. Depois também Davi se levantou, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e lhe fez reverência, com o rosto em terra. Olha que honra. Versículo 9. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi, procures te fazer mal? Versículo 10. E os teus próprios olhos viram que hoje que o Senhor te pôs nas minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão não te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido de Deus. Pai querido, Pai celestial, Senhor, nós lemos aqui todos os 10 versículos que falam dessa passagem. Senhor, como tu falaste ao meu coração, como tu sacudiste o meu coração. Senhor, eu peço agora, abra os céus, abra o entendimento, tira todo o impedimento. Fala aos seus filhos: não sou eu, Senhor, é a tua palavra. É o que eu peço nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Igreja, nós lemos 10 versículos para a gente ter o contexto dessa história, para a gente entender um pedacinho. Por que esse homem é chamado segundo o coração de Deus? E nós temos como tema o princípio da honra. Naquele momento o rei Saul era o inimigo de Davi. Naquele momento Davi era perseguido sem trégua por Saul. Dado o momento, Saul é entregue nas mãos de Davi. A oportunidade estava clara, era ele ali realmente matar Saul e resolveria seus problemas. O que Deus quer nos trazer essa noite? A honra, ela não é simples, ela não é uma coisa simples de ser dada. Se a sua honra ao Senhor, ao próximo, quem é devido, está fácil, não se acostume. Quando Davi já era rei, que deram uma terra para ele construir o templo, ele falou: não, mas eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar por esse terreno. Eu tenho que sentir, tem que valer o meu sacrifício para comprar essa terra. Seria muito simples Davi honrar Saul naquele momento, quando Saul e Davi eram melhores amigos. Se a gente lê a história, eles guerreavam juntos, eles já estavam juntos. Nós chegamos aqui na parte da história onde Saul já estava perseguindo implacavelmente Davi. O que eu quero trazer à igreja essa noite? Em nome de Jesus. A honra que é indispensável ao Senhor. É indispensável. O que nós vamos abordar agora, nós honrarmos ao Senhor. Eu quero colocar como primeiro, obediência. Projeta para mim, por favor, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ivan, mas eu já obedeço. Obedece.
nós obedecemos plenamente. Hoje, dentro do seu coração, a melhor honra de obediência nós temos dado a Deus. Pergunta para você mesmo. Isso aqui é uma outra passagem muito linda. Por isso que eu tive que separar a pregação, porque seriam muitos itens. Mas olha que coisa linda que diz lá em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que gordura carneiros. Aqui você pode substituir unção. Obedecer vem antes da unção. Pode ter a pessoa mais ungida, mais usada, se não tiver o obedecer, a honra em obedecer. Obedecer é honra, porque obedecer não vai contra os seus princípios, não vai porque alguém te mandou, não vai porque é o melhor, não é o melhor. O obedecer nem sempre vai ser o melhor. Obedecer nem sempre vai ser mais fácil. Eu não sei porque Deus bateu nessa tecla, separou quatro. Quantas honras nós poderíamos listar aqui? Mas o primeiro que eu coloquei é obediência. Ai, vamos, eu obedeço. Você obedece 99, 70, 50? Qual é o nível de honra? Senhor, eu te obedeço. Não é, me dói, não dá, mas eu te obedeço. E sabe o que eu queria dizer hoje sobre esse item aqui? É que todos os dias, assim como a misericórdia do Senhor se renova, nós precisamos renovar a obediência, renovar a honra. Nós já precisamos levantar: Senhor, eis-me aqui, eu te obedeço. É para esperar, eu vou esperar. É para aguardar, eu vou aguardar. É para prosseguir, eu vou prosseguir. Ah, como isso é difícil, igreja. E quando Deus me dava essa palavra, é uma palavra que eu venho compartilhar com a igreja, porque era Deus falando comigo. É a resposta de busca, de oração. Aí eu falei: Senhor, então vou compartilhar com a igreja, pois é indispensável essa honra. Indispensável. Deus não abre mão da sua obediência. Aleluia. E aí eu quero também ler mais 3 versículos aqui. Projeta para mim Mateus capítulo 25, versículo 37 e 40. Eu coloquei como segundo item: estender a mão ao próximo. Olha como é importante. Lá em Mateus 25, 37 fala assim. Se eu pudesse contar, a gente lê todo o texto. Essa parte que fala, é quando Jesus fala sobre o julgamento. Mas eu vou ler só esses 3 versículos, para a gente adiantar. Então perguntarão os justos: Senhor, olha que interessante, os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Ou que tivesse sede, te demos de beber? E quando temos forasteiros e te hospedamos, ou não te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos te visitar? O rei respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre. Toda a igreja pode repetir: sempre. Que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Igreja, tem noção do peso dessa palavra? Eu falo muito isso com a minha esposa. A gente conversa muito falando sobre a palavra. Eu falo: mas peraí, mas quanto eu estou fazendo? Eu estou fazendo para Deus. E olha, é muito interessante, seria uma outra pregação, que essa passagem, Jesus está falando sobre o julgamento. Quando você estiver diante do Pai: benditos do meu Pai,
E é interessante, como é que eu honro o Senhor? Como é que eu honro o Senhor dando algo para Ele? Quando eu estendo a mão para o meu próximo. Glória a Deus. Aleluia. Sem merecer, sem coisa alguma, sem nenhuma intenção. Eu vou honrar o Senhor. Glória a Deus. Eu vou honrar o Senhor. Glória a Deus. Olha como é que é profundo. Quando eu estava lá em casa, eu bati na porta e falei, Bruna, Deus está falando algo muito tremendo. Algo sobre benditos do meu Pai, a volta está próxima. Porque se você faz procurando ser visto, se você faz com qualquer outro motivo, eu não falei isso vindo para cá com ela, Bruna, o que importa é a intenção do coração. O que está no coração? Para fazer, para dar, para motivar. Igreja. É uma palavra muito difícil de levar. Mas quando eu falo estender a mão ao próximo, eu puxo para todos os itens. Qual é a intenção do seu coração entrar por essas portas ali, ó? Eu vim aqui porque eu quero honrar o meu Deus. Eu entrei por essas portas que eu vim honrar o Senhor. Eu vim obedecer ao Senhor. Eu ouvi um chamado. Isso muda toda a história. E quando Deus me dava isso, é muito questionamento. A gente questiona. A gente questiona momentos. Por que demora? Por que não acontece? O que eu estou fazendo de errado? Senhor, o que eu não estou enxergando? Aí Deus nos entrega uma palavra. Qual a finalidade do fundo do coração para estar fazendo o que você está fazendo? Aleluia. Então nós passamos por obediência. Estender a mão. Projeta para nós lá Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Ser fiel em tudo, em todos. Muitas das vezes a gente entende que a fidelidade é ao Pai, somente. A fidelidade, igreja, que Deus nos dá hoje aqui, sim, Ele em primeiro lugar, Deus. Mas qual é a minha fidelidade com o meu irmão? Qual é a minha fidelidade com a obra? Qual é a minha fidelidade com aquilo que eu falo, com a verdade, com o meu testemunho? É 3. Lamentações 3. 3:22. Igreja, ser fiel vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Esse versículo diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Eu te afirmo isso. E nós somos fiéis? Como tem sido a nossa fidelidade diante do Pai? Qual é a minha honra diante do Pai com a minha fidelidade? Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu te apresento a minha fidelidade. Eu apresento. Eu estou aqui. Sacrifício vivo. Fiel. E aí vem muito interessante. Por que eu coloquei esse versículo? Porque ela se renova toda manhã. E a sua fidelidade precisa se renovar toda manhã. Como assim, Ivan? Terminou o dia, Senhor, eu não fui fiel. Fala para Ele. Converse com Deus. Mas fala, Pai. Aí você usa a palavra: Senhor, assim como a tua fidelidade se renova toda manhã, renova a minha, Senhor. Eu vou renovar a minha. Eu vou renovar a minha. Eu quero te honrar. Eu quero, Senhor, te apresentar como fiel. Eu quero honrar como fiel. Grave isso, igreja.
Porque o princípio da honra muda a história. O princípio da honra vai acontecer daquilo que está travado chegar na nossa vida. Porque às vezes é só alguns detalhes que Deus está querendo falar. Você já imaginou, hoje assim, uma pregação serena, a gente não vê com glória. Você já imaginou se é aquilo que falta, aquela pecinha do quebra-cabeça que falta, que Deus está esperando você fazer, para chegar com aquilo, para te honrar. É isso que a gente está falando hoje. Glórias. Será que não é obediência, fidelidade? Será que talvez não seja o estender a mão para aquele que a gente diz, não vou fazer não, Senhor, eu não consigo. Senhor, não dá. Mas não é para aquela pessoa que você vai fazer, é para Deus. Quando é que eu faço? Para Deus. Quando você estende para isso. Grava isso, igreja. Quando Deus me deu isso, foi um mês de oração dizendo, Senhor, o que falta? O que falta, Senhor? E aí Deus está pedindo, está obediente? Então vamos estender. Não, e a fidelidade? E agora eu venho aqui para o quarto, fazer uso e viver da verdade em todos os níveis. É verdade, você tem que ter verdade em você, a honrar o Senhor com a tua verdade. Nós ouvimos que estava aqui ontem, viver o que prega, viver a verdade de Deus. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, vão ver em você. Isso é honra ao Pai. Isso é honra ao Pai. Aleluia, Jesus. Abre lá para mim 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 13, estou terminando. A palavra de instrução tem que ser bem rapidinho. Diz assim esse versículo: manifesta-se, tornará a obra que cada um, pois o dia demonstrará. O dia, a claridade, a luz, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Jesus, esse versículo eu li 10 vezes. Sabe o que é isso, igreja? A obra das suas mãos, aqueles itens anteriores que eu acabei de citar, o fogo vai provar. A honra dessa obra aí, todos os outros itens vão provar. Então, muitas das vezes, Ivan, mas está condicionado a receber alguma coisa de Deus por essa honra? Olha, eu não posso afirmar para você. Davi lutou muito, mas teve bonança de vida. O reino dele não teve fim, porque Jesus é descendente dele. Foi chamado segundo o coração de Deus. Pecou muito, errou muito, porque como nós, pecadores. Mas foi um homem excepcional em honrar o Senhor. Todo o ouro, quando ele foi impedido de construir o templo, não sei se todos conhecem essa história, Jesus falou, você não vai poder construir, tem sangue nas suas mãos. Ele deixou para o filho dele todo o ouro, o terreno, a obra, tudo. Pastor, estima-se que só o que ele deixou de ouro para o templo era 8 bilhões. Falou, não, tem que ser do melhor. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o melhor. Por que será que era segundo o coração de Deus? Porque ele fazia o melhor. Aleluia. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu vou contar hoje novamente rapidinho. Acho que tem pessoas aqui que não ouviram. O Davi, o nosso filho, é um milagre. Eu acho que a grande maioria sabe. Mas a gente não sabia qual o nome que ia dar a Davi. E dado momento muito difícil, pandemia, tudo acontecendo, e o médico chegou para a gente e falou, nunca vou esquecer essas palavras, ele chegou assim diante de nós, foi um momento muito difícil, nós fizemos uma ultrassonografia no lugar, a médica não quis falar com a gente, ligou para o médico, qual é o seu médico? Ligou para ele, vai para lá agora. Nós saímos de um local e fomos para o outro.
esqueci o nome do médico agora. E chegando lá, eu entrei, entramos, ele analisou, ele falou, olha filha, o seu filho está lutando pela vida. Não sei, não posso garantir a você se ele vai nascer. São palavras muito duras. Se ele vai nascer, mas eu posso te afirmar. Nunca vou esquecer isso. Ele está lutando pela vida. E ele vai ter que lutar pelo menos X semanas. Eu não me lembro agora o número de semanas. Que seria o mínimo para fazer a cesárea. E a gente ainda tem que assumir a responsabilidade. Porque ela se eu não me engano, ela já tinha cercado, ainda teve algumas palavras assim antes, mas eu quero contar essa parte do testemunho. E a gente saiu dali com aquela palavra, a palavra negativa, a palavra difícil, já tinha perdido um filho antes, um sonho muito desejado. E nós já tínhamos ouvido uma palavra antes, em que nós, de um pastor, que ele honrou o Senhor dar um nome ao filho. E aquilo estava no meu coração, que eu falei, Bruna, vamos fazer um pacto com Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele dê um nome para o nosso filho. Bem, começamos a orar. Igreja, como um cordão de 2, 3 dobras é forte. Davi lutando pela vida semana a semana. E nós começamos a orar. Senhor, nós queremos honrar a Ti com o nome do nosso filho. Oramos. E aí vinha aquela pergunta, com a fé, poxa, como é que vai ser? Será que Deus vai dar o nome para você? Você vai falar comigo? E como é que eu vou saber se é Deus que está falando? E aí falou, não, mas se Deus der o nome para você, mas você não gostar, a gente ficar assim, então é Deus, né? Igreja, foi tão tremendo que quando Deus deu um nome, nós queremos honrar ao Senhor. Deus deu no mesmo dia, na mesma hora, o mesmo nome. Na mesma hora. Olha, eu sinto a presença, Jesus. Aleluia. O marido falar das tuas maravilhas. Glória a Deus. E aquilo que eu me perguntava, se você está se perguntando aí como é que é, só receba. Deixa Deus falar. E naquele momento, gente, foi no mesmo minuto, na mesma hora, no mesmo minuto, um virou para o outro. É Davi. Mas eu pensei nesse nome, é Davi. Aleluia. Nós vamos colocar Davi. Glória a Deus. Será Davi? Mas Davi, aí você logo vem, né? Mas Davi tem que derrotar gigante, né? Mas ele já está derrotando o primeiro, quer viver. E aí naquele momento a gente entendeu, já era Davi, e foi uma felicidade muito grande, porque Deus tinha falado conosco. Porque nós decidimos honrar o Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que te falta, mas faz uma prova com Ele. Hoje, antes de sair daqui, Senhor, eu vou te honrar com isso. Se só me der isso. Senhor, eu vou te honrar com isso, é teu. Porque o Davi não é meu. Eu falei, Senhor, ele é teu. Dá um nome, Senhor. O nome eu vou te honrar. O Senhor que vai dar o nome. E aí naquele momento, né, Davi, nós ficamos assim, eu nunca vi uma coisa assim, eu nunca Deus tinha falado assim, uma coisa assim, com 2 pessoas simultâneas. E havia essa dúvida, né? E aí nós decidimos, sim, será Davi. E Davi lutou uma semana. E chegou o dia. Eu me lembro que quando passou já, vamos dizer assim, que deu 7 meses, que já o médico foi lá em casa, a Bruna não podia levantar. Aí o médico foi lá em casa e não falava muita coisa com ela, não falava comigo lá fora. Falou, fica tranquilo. E agora, se nascer, vai viver. E o médico é muito complicado, porque são muito ateus. Você fala em Deus, eles dão uma cortada para cá, mas eu falei. Ele vai nascer, vai ficar vivo? Vai.
meu Redentor vive. Só o Senhor pode fazer isso. Aí ele, não, amém. Aí algumas coisas ele ficava sem graça. Não, Deus é bom mesmo. Aí ele foi, e nesse dia ele chegou, vamos dizer assim, uma das últimas consultas. Ele foi lá em casa. A Bruna não tinha como fazer o pré-natal no hospital. E chegou o dia dele nascer. A gente muito apreensivo. E nós fomos no hospital, ele estava fazendo outro parto. A Bruna já desde a manhã passando mal. E nós fomos lá, estava na Santa Casa, nós fomos lá. Peguei a Bruna e levei lá. E aí ele chegou lá, chegou o grande dia. A palavra do médico foi o seguinte: quem diria que esse dia ia chegar? Quem diria? Sabe por quê? O médico não acreditava. Quem diria, hein, Bruna, que você ia ficar até o 9º mês? E a gente falando, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Nós honramos ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Eu estou contando esse pedacinho do testemunho, porque esse é o testemunho de honra que eu fiz ao Senhor. O difícil, né? O nome que o seu filho vai carregar por toda a sua vida. E aí ele cuidou dos preparativos, eu assisti, eu estava lá, e numa entre-sala que você coloca a roupa para participar do parto. Aí ele chegou para mim lá, aí falou: ei, Ivan, esse dia chegou, né, rapaz? Tudo deu certo, né? Eu mais uma vez, pela honra e pela glória do Senhor. Aleluia. E quando Davi nasceu, que eu fui a primeira vez, a Bruna ainda não tinha ainda acreditado que a gente ouviu o show. Gente, você não acredita. Não acredita nele. Está ali chorando. Sabe por que eu estou contando isso? Quando a sua bênção chegar, que você vai fazer hoje um pacto com Ele, de honrar algo para Ele, você vai ficar com os que sonham mesmo. Você não vai acreditar. Quem decide colocar aqueles temas ali, que é honrar o Senhor, Deus assobeja e chega com uma bênção tão especial para você, que você não acredita. Quando eu vi o Davi chorando assim, poxa, não estou acreditando ainda. Fiquei assim, mas sem acreditar. Aí ele, pai, pode vir, pode. Aí dá aquela embrulhada rápida, né? Pequenininho. Aí a gente tirou uma foto rapidinha, levou lá para fora. Aí antes de levar, ele já tinha uma marca aqui. O médico faz questão de você ver, que aí se você tiver dúvida lá fora, você não, essa marca aqui. Tem uma marca assim, tem uma marca aqui atrás assim, mostrou pra gente. E eu sem acreditar naquilo que Deus tinha feito, naquele milagre. Aí eu pergunto para a igreja: vale ou não vale a pena honrar esse Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu pergunto para você: não vale obedecer? Não vale estender a mão ao próximo? É honra. Não vale ser fiel, usar da verdade, viver a verdade, mesmo que os seus sentimentos digam o contrário. Não quebre esse princípio de honra. Eu decido, ele se renova toda manhã. Eu decido honrar o Senhor. Eu decido honrar o Senhor. Seja qual for o problema, eu decido honrar o Senhor. Sabe quem também fez isso e foi honrado pelo Pai? Jesus. Projeta para nós lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 adiante. Vou ler todos eles, olha que coisa linda. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 adiante. Olha a honra que Deus deu a Jesus. Diz assim: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está falando, é o apóstolo Paulo falando com os filipenses, e agora falando com a igreja, amém? Olha lá: pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, igreja, assumindo a forma de servo. Quem honra é servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecendo em figura humana. Aqui ele não era mais Deus, ele foi, se ajoelhou, virou servo, virou homem. A si mesmo se humilhou. Está sendo humilhado aí? Tem honra para chegar. Tornou-se obediente. Olha a obediência aí. Até a morte, e morte de cruz. Sabe por que ele coloca esses dois? Porque não foi uma morte qualquer. 9. Pelo que também, olha lá, depois que ele honrou o Senhor, cumpriu o seu chamado, aí veio Deus. Pelo que também Deus os exaltou de sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus que você busca. É esse Jesus que muda a sua história. É esse Jesus que você honra. É esse que morreu por mim e você. Deus o honrou de sobremaneira, que deu um nome que está sobre todo nome. Um dia lá na glória, quando Ele voltar, nós vamos entender o que é isso. Você já imaginou o nome que no céu, na terra, debaixo da terra, tem que se ajoelhar? Isso Deus deu a Jesus. E sabe o que Jesus quer dar para nós hoje? Essa identidade, igual nós falamos hoje no culto aqui. Identidade de filho. E sabe o que a Bíblia diz? Que filho honra pai. E os seus dias são multiplicados na terra. Se você é filho de Deus, você vai honrar o Pai. Vai honrar Jesus. Eita glória! Jesus é até aqui, Jesus. É o que o Senhor deu a nós. Senhor, muda a história. Ainda que um entraste aqui, tu quis falar e tu quis mudar a história, tu vai mudar. Porque, Pai, tu dá honra àquele que te honra. Tu muda a história daquele que te obedece, daquele que vive a tua verdade. Jesus, somos pecadores sim. Somos falhos sim. Somos compromissos com sangue. Mas eu creio que foi derramado hoje, nessa noite, nesse lugar. Muitos ainda vão contar. A minha vida mudou desde que eu entendi o que é honrar o Senhor. Aleluia. Não é porque alguém mandou, não é porque o pastor mandou, não. É porque eu decido honrar o meu Senhor. Glória. E Deus vai mudar a história de pessoas aqui. Ele cantará, oh Senhor, eu creio que tu muda a minha, Senhor, como tu falaste comigo, Senhor. Eu creio que tu quiseste falar comigo. E eu compartilhei com os nossos irmãos. Ah, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Tu és tremendo, Jesus. Pode colocar-se de pé. Pode soltar um louvor. Nós vamos agora, em nome de Jesus, vamos honrar o Senhor com louvor, com glória. É o seu melhor. Qual é o seu melhor glória para Deus? O que Ele merece? Oh, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus, maravilha. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória, 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 Tudo que sou, diga amor, transborda o meu corpo. Transportando Jesus. É um pedido, Pai. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar.
todo o poder, Jesus. Bênção de Deus. Se tem mais alguém, não perca a oportunidade, não. Não perca a oportunidade, eu vou honrar o Senhor. Eu vou me entregar ao Senhor. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Existe algo maior do que teu nome no livro da vida. Oh, Jesus. Deus te abençoe. A melhor decisão que você tomou na sua vida é se entregar ao Senhor. O Eterno vive, está aqui, amém? Oh, como Jesus te ama. Como Jesus te ama. Aleluia. Aleluia. Ele morreu na cruz por mim e você. Eu te comprei com sangue, mulher. Eu te tiro da onde você está. Eu te coloco lá em cima. Porque eu sou Deus. Eu posso fazer. Abre a porta, deixa eu entrar. Eu vou te mostrar o meu quarto. A minha graça te basta. Oh, oh, Jesus. Tu és tremendo, Jesus. Obrigado, Jesus. Bênção de Deus, aleluia.
volto à casa do Pai e peço a minha autoridade de filha de volta e peço o Senhor me dê força e toma a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Como é que nós fazemos aqui na Tenda Manuel? Como é que a gente faz aqui? Aleluia! Vocês podem repetir comigo? Você, Catarina? Catarina. Seja bem-vinda. A Tenda Manuel. Essa família. Que recebe. Com muito amor. Conte conosco. E faremos tudo. Que tiver ao nosso alcance. Para te mantê-la firme na fé. Em nome de Jesus. Os quatro irmãos aqui chegam e estão dando abraço a Catarina, amém? Aleluia! Glória! Aleluia! Oh, glórias! Glória a ti, Pai. Aleluia! Amados, Deus está fazendo. Deus está fazendo, Deus está derramando a unção, Deus está derramando poder. Deus está gerando um avivamento em nossos corações. Se você permitir, a sua vida não será mais a mesma. Se você permitir, a sua vida será transformada, será impactada. Se você permitir obedecer e honrar a Deus, Deus vai dar uma virada na sua vida. Mas você tem que permitir. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e serei contigo. O Senhor está batendo na sua porta, na porta do teu coração, e está dizendo com você: filho, filha, deixa eu andar. Eu quero ceiar, eu quero morar, eu quero viver. Deixa eu fazer, só me obedeça. E quando você entrar nesse entendimento, querido, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai viver uma nova história, uma nova realidade que o mundo não pode te oferecer. Como eu falo de mim, muitos aqui já tentaram de tudo para ser feliz no mundo. Já tentaram de todas as formas ser feliz no mundo: balada, bebida, droga, prostituição, amigos. Como é que foi? Como é que foi? Te pergunto, você que cá? Como é que foi? Qual foi a experiência que você teve com o mundo? Araxê, canta lá, cria, nela suga. Qual foi a experiência com o mundo de Deus, meu querido? O que o mundo te ofereceu? O que ele fez contigo? Assim como eu estou falando, como eu. Eu não estou falando só da tua vida, eu não estou falando da minha vida. O que o mundo te ofereceu? O que ele te proporcionou? Se não feridas, se não decepções, se não fracassos, se não dores. E você fica insistindo com aquilo que o mundo está te oferecendo. E tem um Deus que te ama. Ele está falando com você: filho, filha, você não precisa disso. Eu tenho melhor para você. Eu te amo. Eu não quero que você continue nessa vida de perdição. Eu não quero.
Ele está batendo, estou pedindo a porta do meu coração, falando: ei, desperta, acorda, a minha misericórdia são todos os dias renovadas para você. Ele está dizendo para você: volte-se para aqui, eu me voltarei para você, te revelarei coisas que você jamais poderia imaginar, te darei coisas, te concederei coisas que jamais você poderia imaginar, para te tentar se alimentar ou vivenciar aquilo que o mundo tenta destruir, que é a sua vida. Eu vim para matar, eu vim para roubar e destruir. Só depende de você abrir a porta do teu coração e permitir que eu habite. Não só visite, não, mas que eu habite e faça a diferença. É isso que eu quero, é isso que eu tenho para você. Bem, você pode dar salva de palmas para você? Ainda é tempo de você que está aqui no templo, de você que está em casa. Ainda é tempo de você falar assim: pastor, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero esse Jesus para mim. Eu estou cansado. Estou cansado de que o mundo está fazendo comigo. Eu quero esse Jesus para mim. Eu quero confessar Ele como meu Salvador. Eu quero voltar para os braços dele. Eu quero estar nos braços dele. Só depende de você. Mas ninguém pode fazer isso por você. Só você. Só você que pode fazer. Amém? Vamos estar terminando já. Mas o culto não terminou na sua vida. Estamos terminando aqui na tenda de Emanuel. Aqui, nesse tempo. Mas ele vai continuar na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. A adoração, a obediência, o louvor ao Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que pode tudo. Ele é o Deus que é aquilo que você quer que Ele seja na sua vida. Esse é o Deus poderoso que nós estamos apresentando para você. O Deus que tem te chamado. O Deus do sobrenatural. Eu vou estar orando. Nós temos esse culto. Amados, na sexta-feira nós temos um culto novo. Hoje nós estamos começando a semana da santificação. Amém? Semana da culto da consagração, a semana da santificação. Nós estamos com a semana da santificação começando hoje. E na sexta-feira temos o culto da consagração. Eu quero desafiar você a se preparar essa semana. Pastor, o que é a semana da santificação? É a semana nós nos preparamos para sentar na mesa do Senhor. Domingo nós estamos estarmos juntos aqui, ceiando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Não somente nos nossos lares, mas nas nossas vidas. Eu quero desafiar você, sexta-feira, no culto da consagração. Nós estamos lá, nós somos desafiados lá pela igreja central, pela catedral, a ministrar o louvor lá. O Ministério de Louvor aqui da Tenda Emanuel vai estar ministrando louvor lá na catedral Emanuel. Eu quero desafiar você a estar junto conosco. Todos os cultos de consagração são maravilhosos. Nós recebemos, quem já teve lá no culto de consagração? Não é o sobrenatural de Deus? Maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria que você fosse lá, como você não fosse no Ministério de Louvor, aqui da Tenda Emanuel. Nós estamos lá ministrando louvor lá, louvando a Deus, exaltando a Deus e levando todo aquele povo à adoração. Eu quero contar com a tua presença lá. Amém? E eu quero também desafiar você. Foi colocado nas redes sociais. Eu choro mesmo, gente. Sabe por que eu choro? Porque é maravilhoso sentir a presença de Deus. É maravilhoso saber que Deus ele transforma pessoas. É maravilhoso saber que Deus ele faz o sobrenatural. Nós somos improváveis, não temos condições de fazer isso. Ele sim. Então eu me emociono na presença do Senhor. Então, hoje, nós começamos a semana da santificação. Nas redes sociais está lá colocado o que você vai fazer de jejum, os versículos que você vai estar lendo. Participe, se santifique. Porque sem santificação é impossível agradar a Deus. Sem santificação é impossível agradar a Deus. Deus quer que você vivencie em tudo que Ele tem para você. Amém? Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pela palavra. Obrigado pelos louvores, pela adoração, Senhor. Obrigado porque Tu usou o Teu servo aqui para nos trazer uma palavra de instrução, de renovo, de avivamento, Senhor. Porque somente em obediência, somente em consagração e separação, Senhor, somente, Pai amado, nós colocamos a nossa vida em princípio de honra, Senhor, honrando o Senhor nas nossas vidas, nós vamos receber tudo que o Senhor tem para nós. Nos leva agora para nossos lares, debaixo da função, debaixo do Teu cuidado, Senhor.
Que nós possamos, ó Deus amado, nessa semana, permitir que esse culto que se iniciou aqui, ele nos alcance e possamos levar, Senhor amado, aonde quer que estejamos. O culto de honra ao Senhor. O culto de consagração ao Senhor. O culto onde, Pai amado, não somente nossos lábios, mas as nossas atitudes estarão pregando o teu Evangelho. Pai, nos guarda, nos proteja. Nos leve, Pai amado, ao sobrenatural do Senhor durante essa semana. E para isso, Pai, toma nossas vidas em tuas mãos. Receba a bênção apostólica agora, querido. E que a graça do Senhor, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, minha amada. E permaneça dessa forma não só hoje, mas para todo sempre. Que esta família chamada Tenda Emanuel possa dizer amém.